Ok, mas eu não vou deixar essa música, porque se eu deixar o YouTube vai bloquear esse vídeo com certeza. Gostaria de deixar, mas fazer o quê? Hoje o vídeo será uma análise do filme Rei Leão e o mais recente, só para ser mais lógico. E por incrível que pareça, eu só assisti agora porque eu tava com bastante preguiça e sem tempo para assistir filmes, embora eu tava assistindo mais animes. Enfim, vamos lá. Rei Leão, que foi um dos filmes que mais lucrou, e além de lucrar, ganhou um Oscar, a Disney não perdeu a oportunidade para criar uma sequência, e depois uma sequência, que na verdade é a história do Timão e Pumba. E um tempo atrás, acabou saindo um remake em live react, na onde eles acabam seguindo a história, levantando o Simba para todo mundo ver, embora eu prefira que esse macaco jogasse ele daí de cima. E depois disso, aparece o Scar, que também essa cena aparece no desenho, onde ele acaba pegando um rato e ia comer esse rato, mas o Zazu acaba atrapalhando a refeição dele, e com isso ele resolve comer o Zazu, literalmente. Mas o Mofumba acaba impedindo e perguntando ele porque ele não participou do evento do filho dele. E ele dá um desentendido e diz que não lembrava e vai embora. Passando para outro dia, o Simba acaba acordando seu pai para poder conseguir explorar os redores. Porém, o pai dele acaba ensinando coisas sobre o ciclo da vida, na onde eles comem, depois morrem, vira grama, e os bichos que eles comem eles, que virou capim. E assim por diante. E depois aparece os azuis, na onde ele começa a dar relatório de algumas coisas chatas, que tanto que o Simba pula em cima dele, mas o Mafuma vai fazer suas coisas de leão e o Simba vai diretamente para a creche de leãozinhos. Só que ele segue um besouro e acaba encontrando, adivinha quem? O Scar. E vendo direito, o Scar não é igual ao desenho, ele parece ser um cachorro com sana. Sério, Scar, você tá bem doentado. Mas o Scar acaba falando sobre um cemitério de elefante, na onde ele meio que manipula o Simba a ir, ao mesmo tempo não ir. Mas você acha que o Simba vai escutar? Porque o Simba é criança, com certeza que ele vai. E não só isso, que ele chama uma amiga para ir. Porém, ele tá acompanhado pelos azuis, só que ele começa a cantar aquela música lá que quer ser mais rei, que eu não vou mostrar, com certeza, né? Que o YouTube vai me matar vivo se eu mostrar. Isso tudo para os azuis perder a visão dele. E o mais engraçado é que ele fica brincando com a sua amiguinha, e a sua amiguinha acaba derrotando ele em uma briga. E por incrível que pareça, as leoas são a que caça e não os leões. Os leões passam o dia todo dormindo. É bem interessante isso aí. E eles acabam indo diretamente para o cemitério do elefante. Só que lá tá cheio de hienas que começam a secá-los e querer devorar eles. E por sorte deles, eles são salvos pelos azuis, onde eles começam a correr pra cacete. Só que eles acabam secados mesmo assim. Eles não foram só mortos por causa do pai do Simba, o Mufaba, que sozinho consegue derrotar várias hienas. Eles ainda começam a ficar assustados e meio que deixam eles ir embora, já que não tem como vencer o Mufaba. Enfim, quando eu penso que o pai dele vai dar uma bronca no filho, na verdade não dá, ele só fica brincando com o filho dele, dizendo que tava com medo de perder e tudo mais. Até porque ele será o futuro rei. Só que eu acabei parando pra pensar que na última vez que eu vi um Discovery sobre leões, os leões macho acabam matando seus filhos, tanto que a leoa esconde. Isso por causa de uma razão. Quando eles ficam mais velhos, eles tomam o trono a pulso. E como o leão está muito velho e caduco, não tem como vencer. Então o mais novo acaba entrando no bando. Mas é a Disney, né? Não vai mostrar o que acontece mesmo. Depois de muita lenga-lenga, o Scar vai falar diretamente com as hienas para poder conseguir convencer, dar um golpe de estado. Tanto que ele canta como se fosse um ditador. E ele acaba levando esse plano dele em ação, onde ele leva o Simba diretamente para um local meio duvidoso, onde ele fala que ali é para ele poder conseguir o seu rugido. E com certeza isso foi uma armadilha, né? Onde parece um monte de búfalo que ia atropelar o Simba. Literalmente, o Simba ia acabar sendo pisado por um monte de búfalo. Mas o Scar acaba fazendo a sua interpretação de teatro, que deveria ser um ator da Globo, e ele vai falar diretamente para o Mufaba que o Simba está em perigo. E aí ele sai desesperado para salvar o Simba. E por um momento ele consegue salvar a vida do Simba. Só que tem um problema. Quando ele sobe em cima nessas pedras, acaba que o Scar acaba traindo o Mufasa, jogando ele diretamente para os búfalos pisar nele até a morte, e não onde ele morre. E o Simba acaba vendo o corpo dele e até se deitando ao lado dele. E o Scar acaba mandando o Simba embora, fugir dali. Mas não foi porque ele é bom, e sim porque ele quer assustar o Simba, deixar ele desesperado. Tanto que ele manda as hienas matar o Simba, e elas correm atrás do Simba, só que o Simba acaba caindo num penhasco, e as hienas, com muita preguiça, não vai lá descer para ver se ele tá vivo ou morto. Então fala que ele só morreu, e só.
Depois disso, o Scar acaba dominando o seu reino como ele queria, com um monte de hienas. E o Simba quase foi morto no meio do deserto por abutres, na onde ele foi salvo diretamente por Puma e o Timão. E depois disso, eles começam a cantar a Hakuna Matata, mas porém não vou poder mostrar, não sei se já sabe por quê. Mas durante essa música toda, ele começa a crescer e fica até mais velho. E aliás, ele acaba só se alimentando de insetos, que eu não sei como ele conseguiu sobreviver, já que um leão tem que comer muita carne para conseguir se manter vivo. Se ele não começa a quantidade de carne, ele adoece e morre. Mas enfim, é a Disney. E nesse período do tempo que o Scar tá dominando as terras do rei, acaba que ele muda o ambiente fica meio seco. Não sei como ele conseguiu mudar tanto assim. Mas porém, pelo que eu tô entendendo, ele tá fazendo caças em acesso. Então meio que ele tá levando a extinção das coisas. E até mesmo desequilibrando a natureza, com muitas hienas também. Mas quem acaba aproveitando essa chance de noite é a Nala, a paixão do Simba, para poder fugir para procurar ajuda, provavelmente. Depois de muita lenga-lenga, o Timão e o Puma estão cantando uma música que o nome é o leão. Mas eles acabam sendo atacados pela Nala, na hora eles acabam fugindo e depois sendo salvos diretamente por Simba, senão eles acabariam sendo mortos. Mas porém o Simba acaba reconhecendo a Nala e os dois começam a ficar felizes, porque ela achava que o Simba estava morto e depois começa a conversar e rolar um paparico e um namorinto e depois ela quer convencer ele a voltar pro reino para governar, só que ele fica com raiva porque ele não quer ir e ela fala que cometeu um erro e depois ele vai embora sozinho. Mas ele acaba recebendo um conselho de um macaco, que aliás esse macaco ajudou muito no conselho, e mostrou uma imagem dele na água, onde ele nem mesmo sabia como ele estava. E depois disso ele começa a falar com a nuvem, pensando que é o pai dele. E depois disso ele acaba se convencendo que ele tem que ir fazer o seu ciclo da vida, onde ele vai até os Scar, com a Nala e o Timão e Puma. E quando eles acabam chegando lá, tá cercado por muitas hienas, e eles pensam fazer alguma isca para poder atrair essas hienas. E ele acaba usando o Timão e o Puma, só que ele acaba quase cantando a música da Bela e a Fera, aquela lá que é A Vontade, que na verdade é aquele negócio de comida. E quando ele chega lá, ele acaba confrontando o Scar, onde o Scar acaba manipulando o Simba, dizendo que a culpa vem dele, e ele acaba acreditando na lábia dele. Só que quando o Simba tá tudo desesperado, ele acaba caindo no penhasco, onde o Scar acaba falando: eu assassinei seu pai, que foi muita burrice, devia só ter matado ele e pronto. Por que os vilões têm que fazer isso? E isso acabou irritando o Simba de um ponto que ele acabou subindo em cima do penhasco e dando uma pisa no Scar. Só que depois um monte de hiena acaba atacando o Simba e o Simba acaba dando umas pisas nas hienas. Só que depois as leões começam a atacar também e aí começa a rolar uma guerra entre hienas e leões. E aí começa a grande batalha entre os leões e hienas. Mas de tudo isso, no fim, acaba rolando uma batalha entre o Simba contra o Scar. Na onde o Scar não é páreo pro Simba. Então ele apela para a traição, na onde ele não dá muito certo também. Ele acaba caindo no penhasco, mas não morre. Só que tem um problema. Tá cheio de hienas lá embaixo, que acaba ficando irritado com o Scar e matando ele, devorando ele. Deu pra ver que as hienas são muito traiçoeiras. Depois disso tudo, todo mundo começa a ficar feliz, festejar e tudo mais. Aí depois o Simba vai meter fio na Nala e depois mostrar para o mundo todo lá. E depois disso acaba. Enfim, e tchau!